parlamentar da Secretaria da Administração Penitenciária. A maioria aqui não me conhece, né? Eu tenho um contato mais próximo com o pessoal que estava no grupo de trabalho sobre a lei orgânica sobre a Polícia Penal, ok? E todos, está me ouvindo bem? Eu vou pegar o microfone. Tá beleza? Então. Pega o microfone, mano, é melhor. Deixa eu ligar. Alô? Beleza? Melhorou? Bom, o que eu pretendo fazer aqui é explicar resumidamente, como o coronel secretário colocou, a lei orgânica, o que aconteceu na nossa lei orgânica e com um pouco mais de detalhe a questão do subsídio. Quando nós chegamos na parte do subsídio, então eu vou explicar para vocês o que aconteceu de fato para que o sistema remuneratório dos senhores e senhoras, que é o que os senhores conhecem hoje, padrão, RDP, esse negócio todo, fosse mudado do sistema de subsídio, okay? Para que os senhores entendam o que aconteceu. Então, onde o projeto de lei complementar, né, da lei orgânica da Polícia Penal. Polícia Penal. Bom, todos sabem, né, que a legalidade da Polícia Penal está na emenda 104, né, da Constituição Federal, que definiu ali, primeiro, que ela é vinculada ao órgão administrador do sistema penal, ou seja, a Polícia Penal está, no caso do Estado de São Paulo, subordinada à Secretaria de Administração Penitenciária, beleza? Há um detalhe. Todas as perguntas que os senhores tiverem, se nós tiverem, anotem, façam no final, por favor, porque aí eu posso fazer uma apresentação mais acelerada e depois nós vamos esclarecendo as dúvidas aí. Perfeito? No âmbito, também a emenda disse que a Polícia Penal seria constituída pela transformação de cargos isolados, no caso de São Paulo não temos, e dos cargos de carreiras, que no caso de São Paulo nós temos os agentes de segurança penitenciária e os agentes de escolta e vigilância penitenciária, okay? Que vão formar os novos quadros aí da Polícia Penal. No âmbito do Estado de São Paulo, temos a emenda 51, que definiu que a Polícia Penal é um órgão permanente para a segurança dos estabelecimentos penais, dirigida por servidor de carreira, e o diretor-geral da Polícia Penal, que é o dirigente máximo da Polícia Penal, nomeado pelo governador. E definiu, mais adiante, lá no parágrafo 2º do 143A, que lei orgânica e estatuto disciplinarão a organização, atribuições, direitos, deveres, etc., da Polícia Penal e dos policiais penais que a integram. Nesse sentido, é bom esclarecer aos senhores que, inicialmente, nós iríamos fazer apenas uma lei orgânica, ou seja, cuidar apenas da organização. E faríamos uma adaptação da legislação dos direitos e vantagens de todos, para transmutando, né, de uma forma vinculando a legislação anterior à atual legislação da Polícia Penal. No entanto, conforme nós fomos trabalhando no texto da lei, nós verificamos que era possível juntar tanto a parte organizacional da Polícia Penal quanto a parte estatutária dos policiais penais, no mesmo corpo legal, ok? Então, como ficou condensado o projeto de lei complementar da lei orgânica da Polícia Penal? Ela ficou composta em 3 títulos. O título 1, que fala propriamente da lei orgânica da Polícia Penal, que tem 14 capítulos. Então lá ele vai falar da instituição, princípios institucionais, atribuições institucionais, coordenação, direção, estrutura geral, vai falar do diretor-geral da corregedoria, do órgão central, que é a diretoria geral, composta pelo diretor-geral, os diretores gerais adjuntos, etc. Os órgãos setoriais, que são os órgãos administrativos, englobando as coordenadorias de saúde, de reintegração, departamento de pessoal, né, departamento de logística, departamento administrativo, os órgãos operacionais, que são as coordenadorias regionais, as penitenciárias, os CDPs, etc., e as assistências e assessorias e o efetivo, vai definido aí na parte organizacional. O título 2, que é o Estatuto dos Policiais Penais, que vai definir aí, com 9 capítulos nesse estatuto,
vai falar do policial penal, propriamente dito, as suas garantias, suas prerrogativas, suas atribuições, a forma de ingresso, a progressão na carreira, a remuneração por subsídio, a gratificação de gestão de polícia penal, uma gratificação nova que estamos criando aí, né? Do benefício por invalidez ou morte, do regime disciplinar e outros assuntos dentro desse contexto todo aí. E o título 3, disposições finais e disposições transitórias, que são 2 capítulos, um para disposições finais, outro para disposições transitórias, todos vinculados ao que foi descrito ao longo dos 2 títulos anteriores e adaptando-se às realidades existentes hoje com a nova realidade que vai existir com a promulgação da lei orgânica. No total, nós temos aí, nesse corpo legal, nós temos 145 artigos permanentes e 12 transitórios, total de 157 artigos, uma centena de parágrafos, mais centenas de incisos, etc. Dentro do corpo do projeto de lei, nós tivemos uma reunião com os representantes do sindicato uns tempos atrás, aí na sala de reuniões ao lado da sala do secretário, e nos foi entregue um documento chamado Raio-X do Sistema Prisional. Naquele documento, existiam vários pleitos de interesse dos sindicatos, né, dos integrantes da Polícia Penal, e daqueles pleitos, o que era possível ser inserido num projeto de lei complementar, que é o caso, que é matéria propriamente de lei, nós inserimos. Então, a questão que estava inserida lá, a questão dos uniformes, insígnias, distintivos, que deveria ser algo próprio da Polícia Penal, foi inserido lá no artigo 2º. Também foi pedido naquele documento a regulamentação da inteligência, também foi regulamentado, está no artigo 16. Acautelamento de armas e coletes e uniformes, está lá no artigo 33, inciso 4, ok? Prioridade do serviço de transporte e saúde, está lá no artigo 33, inciso 5. Requisitos de ingresso, segundo as sugestões que nos foram dadas, está lá no artigo 38, seus incisos. Vale alimentação igual dos policiais do Estado, né, a PM e a Polícia Civil, também está lá no artigo 51, parágrafo 1º, inciso 2. Estamos inserindo aqui a diária alimentação, né, no artigo 51. Inserimos também um dispositivo de aposentadoria especial em caso de acidente, semelhante ao que acontece com a Polícia Militar hoje. A Polícia Militar tem situação que ele, sofrendo um acidente não em serviço, ele tem a aposentadoria integral. Se for em serviço, ele pode ser promovido, né? Então aqui é a mesma coisa, vai ter uma promoção, nós estamos prevendo isso, ok? E voltamos aí, então vamos tentar, né? Com a dispensa do serviço até 2 dias, né? Seria tal da falta abonada, mas dessa vez nós chamamos de dispensa do serviço. Então eram uns pleitos aí que nós tentamos ajustar. Muitos daqueles pleitos que estavam naquele documento do Raio-X do Sistema Prisional são matérias mais próprias para a regulamentação interna, nível de portaria, decretos, não matéria propriamente de lei. Okay? Então é isso. A lei orgânica, o artigo 1º, vai falar da instituição da lei orgânica. Então ela institui a Polícia Penal, define como órgão permanente, subordinado à Secretaria da Administração Penitenciária, dirigida por servidor de carreira e organizado nos termos da própria lei, e tem a emissão de garantir as atividades de execução penal e da medida de segurança, preservação da ordem, disciplina, administração, integração social, saúde e segurança dos estabelecimentos penais. Essa é a base da organização da Polícia Penal. A estrutura geral. Órgão central, compreendendo a Diretoria-Geral da Polícia Penal, tem o diretor-geral, os diretores adjuntos, a assistência de gabinete e a assessoria de comunicação. Essa é o órgão central da Polícia Penal. A corregedoria está vinculada ao órgão central e vai ser o órgão encarregado de controlar, né, e manter a disciplina da Polícia Penal. Órgãos setoriais, como eu disse, são órgãos de administração. Então nós temos os departamentos de administração e finanças, o de recursos humanos, de tecnologia da informação, de logística, a coordenadoria de reintegração social e cidadania e a de saúde do sistema penitenciário.
órgãos setoriais especiais, Coordenadoria de Inteligência Penal e Coordenadoria de Ensino, Cultura e Pesquisa Penitenciária, que é a atual EAP, que vai ser modificada para uma coordenadoria conforme o entendimento que se estabeleceu no grupo de trabalho. Ainda na estrutura geral, os órgãos operacionais, né? Então temos as coordenadorias, então a Coremetro na capital, a Corevale em Taubaté, Corecentro em Campinas, Core Noroeste em Pirajuí, Core Oeste em Presidente Venceslau. Estamos criando a Core Norte, com sede em Araraquara, para poder ter uma ideia do Coronel Severo, no intuito de dividir o trabalho com mais uma coordenadoria para facilitar a gestão do sistema. Como órgão operacional, o Departamento de Controle da Execução Penal e o Departamento de Segurança Penal. E subordinados às coordenadorias, como nós falamos, é o Centro de Detenção Provisória, de Proteção Penitenciária, Ressocialização, Readaptação Penitenciária e as demais penitenciárias aí, e outros órgãos vinculados dentro da estrutura. Bom, hoje a Polícia Penal conta com o fixado todo esse número é o fixado dos cargos. Então hoje nós temos um total fixado de 38.083 policiais penais. Só uma dúvida. Esse total aí já está incluindo os anos de defesa? Já é convertido, né? Já é convertido. Tá, então quer dizer, o policial penal 3, o 4366, Isso, o ASP 3 e o AGV 3. Isso, exatamente, está tudo convertido. Né? Dentro da parte de efetivo, né? Então, classe 1 tem 12.000 fixado, classe 2, 4.800, classe 3, 4.300. É o que é fixado hoje, o que está, de fato, fixado hoje. A lei prevê que a distribuição geral de efetivo vai ser feita por um quadro geral de organização, a pormenorizada por um quadro detalhado de organização, e vai competir ao governador criar, transformar, extinguir, denominar, localizar, estruturar os órgãos da Polícia Penal, bem como as atribuições particulares de seus dirigentes. Ou seja, respeitada essa estrutura que está na lei, o governador ele pode criar novos órgãos, extinguir os órgãos extraordinários, mesmo que estão na lei. A lei é a base da Polícia Penal. Então, ele não pode extinguir aqueles órgãos que estão melhorar isso aí. O governador não pode, por decreto, extinguir os órgãos que estão na lei complementar, ok? Mas ele pode criar novos dentro daquela estrutura ali. Perfeito? Bom, agora vamos entrar na parte estatutária da lei orgânica. Perfeito? Essa é a parte estatutária da lei orgânica. Então, o policial penal do Estado de São Paulo é um servidor de carreira do quadro de policiais penais. Ele tem deveres, funções, atribuições, responsabilidades, uma sujeição hierárquica e disciplinar, remuneração, direitos, vantagens, prerrogativas e poder de polícia no exercício de suas atribuições. A carreira do policial penal é única, indelegável, essencial à segurança pública e à justiça criminal. Isso tudo está no corpo da lei, escrito no corpo da lei. Perfeito? A carreira do policial penal é composta de 7 classes, de 1 a 7, e hierarquicamente escalonadas para o exercício das atribuições que lhes são acometidas pela lei complementar. Então, perfeito? Continua as 7 carreiras, só que agora juntadas, tanto o ASP quanto a EVP, como policiais penais. Essa é como fica a carreira do policial penal. Então, vamos lá. Então, o ASP 1 até o ASP 7, o AEVP 1 até o AEVP 7. Então, o ASP 1 se torna policial penal classe 1, o ASP 2, o policial penal classe 2, o ASP 3, policial penal classe 3, o ASP 4, policial penal classe 4, o 5, policial penal classe 5, o 6, classe 6, o 7, classe 7. Mesma coisa para os AEVPs. Então, o AEVP nível 1 de vencimento passa a ser o policial penal classe 1, o nível 2 o classe 2, o nível 3 classe 3, o nível 4 classe 4, 5, 6, 7 a 5, sucessivamente. Então é isso. Como aqui em São Paulo nós temos essa característica, são 2 carreiras para fazer o serviço de segurança penitenciária, diferente de outros casos que é apenas uma carreira. Então, mas sim, aqui nós temos que fazer essa unificação das 2 carreiras na nova carreira de policial penal que foi estabelecida pela Constituição. Bom,
garantias e prerrogativas do policial penal. Poder de polícia no exercício de suas atribuições. Tudo isso que estou falando para os senhores e senhoras está no corpo da lei. Okay? Porte de arma em todo o território nacional nos termos da legislação, carteira de identidade funcional, uniformes, arma de fogo, colete e algemas fornecidas pelo Estado, prioridade no serviço de transporte de saúde em razão do serviço, participação no Sistema Único de Segurança Pública, prisão especial antes da condenação, com trânsito julgado, e a presença de representante da Polícia Penal quando preso em flagrante no território do Estado em razão da conduta praticada em serviço. Okay? Então, o resumo das garantias aí. Ainda temos cumprir prisão em razão de condenação com trânsito em julgado em recinto destinado aos oriundos dos órgãos de segurança pública, acumular somente se houver compatibilidade de horário de seu cargo com outro de professor ou de vereador nos termos da Constituição Federal, perfeito? Essas garantias são inerentes às funções e irrenunciáveis e aplicam-se aos policiais penais aposentados dispostos nos incisos 2, 3, 7 e 8, que é com relação à prisão em flagrante, a recinto específico, porte de arma e identidade. Ok? No caso do porte de arma, enquanto o policial estiver fazendo curso de formação técnica e profissional, ele não tem direito ao porte de arma. Perfeito? Isso está na lei também, porque ele não está habilitado tecnicamente para possuir arma durante o curso de formação. Concluído o curso de formação, vai para a unidade fazer o estágio probatório, aí ele tem o seu porte de arma, vai ter a sua arma destinada pelo Estado a ele lá. Bom, atribuições do policial penal. Basicamente, cumprir os procedimentos operacionais e administrativos definidos para o exercício das funções. Aqui eu pus esse asterisco para dizer o seguinte: nesse artigo que fala das atribuições do policial penal, nós enumeramos um rol de 45 incisos com todas as atribuições que o policial penal deverá se exercitar. Por quê? Foi um entendimento do grupo de trabalho no sentido de que há necessidade de deixar bem detalhadas as funções do policial penal para evitar problemas hoje que os chefes, ao longo em toda a sua estrutura, encontram aí com um determinado exercício de certas missões que são pagas a alguns policiais hoje, e o indivíduo alega que aquilo não está previsto nas suas competências, esse negócio todo aí. Então, hoje está bem extensível justamente para isso, para evitar que os chefes, nos mais variados serviços que são executados pela Polícia Penal, não tenham esse tipo de problema com relação às pessoas que têm que exercitar as suas funções ali, né? Basicamente, só resumidamente, né, dentro das atribuições do policial penal, realizar vigilância, segurança, prevenção de ocorrência, prevenção imediata, interna e externa no período de segurança do estabelecimento penal, necessária atuação, controle da execução penal, promover a custódia de pessoas privadas de liberdade, bem como a guarda de estabelecimentos penais, visando evitar fuga, evasão, arrebatamento ou outras ações internas ou externas que comprometam a ordem, segurança e disciplina. E basicamente cumprir normas e diretrizes de acordo com a política criminal e penitenciária. O rol é extensivo, não vou ficar dizendo para os senhores cada um dos 45 itens, mas resumidamente é isso. Okay? Requisitos para ingresso na carreira do policial penal: nacionalidade brasileira, kits com obrigações militares eleitorais, ensino médio ou equivalente, ter concluído, idade mínima de 18, idade máxima de 35, altura mínima de 1,60 para homens e 1,55 para mulheres. Esqueci, faltou ali para mulheres, beleza. CNH na categoria B no mínimo, boa saúde e rigidez física comprovada por médico do Estado ou credenciado, ter sido aprovado em todas as fases do concurso público, exame toxicológico realizado a qualquer tempo durante as fases do concurso do estágio probatório e não apresentar determinados tipos de tatuagem. Possivelmente alguém dos senhores ou senhoras está pensando, mas a idade, por que não é 40 anos? Nós fizemos uma análise e, num paralelo com o que acontece na Polícia Militar hoje, a idade máxima, dependendo do quadro que o indivíduo ingressa na Polícia Militar, é 35 anos. Por quê? A Polícia Militar já tem estudos sobre a questão de saúde e o desgaste do indivíduo a partir dos 30 anos para exercer atividade de policiamento. Então, nós entendemos no grupo de trabalho que esse tipo de estudo também, em paralelo, cabe ao policial penal. Então, o indivíduo entrar com 35 anos
na Polícia Penal já é um limite adequado e aceitável para que ele possa exercer as suas atribuições dentro de todas as atividades que os senhores melhor do que eu conhecem, né? Okay? A questão da altura foi a mesma coisa. Nós tínhamos, até por sugestão do grupo de trabalho do sindicato, também teria uma altura única para homem e para mulher, mas nós também nos rendemos aos argumentos que na Polícia Militar, esse não foi o argumento nosso, foi o argumento do grupo, também era dividido distintamente entre as alturas entre homem e mulher, então nós acabamos colocando também, né? Beleza. Para o estágio probatório, né, são requisitos, né, a frequência de aprovação no curso de formação técnico profissional, ter idoneidade e conduta equilibrada na vida pública e privada, aptidão para o exercício das atribuições, ter disciplina, assiduidade, dedicação ao serviço, eficiência, responsabilidade, aptidão e rigidez física e psicológica e boa saúde. Uma coisa que nós inovamos aqui, né, dentro do corpo da lei, é dizer aos senhores, dizer que é o seguinte: para fins de apuração da rigidez física e tal, poderá-se usar médicos do Estado ou médicos credenciados pela Polícia Penal, pela escola propriamente dita, e também os médicos da Coordenadoria de Saúde, o que agilizaria bastante o processo de ingresso e de avaliação das condições físicas durante o estágio probatório do candidato que está iniciando a carreira na Polícia Penal. E, se o indivíduo não atender os requisitos do estágio probatório, ele vai ser exonerado imediatamente. Também será exonerado o policial penal que, durante o estágio probatório, apresentar sinais de adicção por álcool ou drogas ilícitas. A adicção é vício, né? Sejam viciados em drogas ou álcool. Okay? Apresentar um resultado positivo para o uso de entorpecente de exame psicológico, portar a arma ilegalmente, for declarado inapto em reavaliação psicológica, for preso em flagrante pelo cometimento de crime doloso. A avaliação psicológica dentro da nossa proposta, ela vai ser feita a qualquer momento dentro do estágio probatório. Se, porventura, perceber que o indivíduo apresenta algum tipo de comportamento fora do comum ou do esperado para o serviço, e se detectar que possa ser alguma coisa do lado emocional do indivíduo, então será submetido a uma reavaliação psicológica. Se for constatado que ele não está apto psicologicamente, ele também vai ser exonerado da Polícia Penal durante o estágio probatório. Okay? Dentro do Estatuto também estabelecemos a questão do regime disciplinar do policial penal. Então, são definidos valores e deveres éticos dos policiais penais, definimos as manifestações essenciais da disciplina, como sendo observância rigorosa das prescrições legais e regulamentares, obediência a leis e ordens, empenho em benefício do serviço, correção de atitudes, manifestações espontâneas de acatamento dos valores e deveres éticos, colaboração espontânea na disciplina coletiva e na eficiência da instituição. Tudo isso foi debatido no grupo de trabalho, então não é uma invenção do coronel, ok? Isso foi debatido no grupo de trabalho, todo mundo teve acesso, todo mundo discutiu, aí o texto foi aperfeiçoado, tá? Foi definido também dentro do regime disciplinar a precedência hierárquico-funcional na Polícia Penal, ou seja, de que maneira? No exercício de missão, serviço ou atividade, não havendo identificação formal de coordenador, corregedor, diretor ou chefe, o policial penal da classe mais elevada é o responsável pela fiel realização do determinado, cabendo aos demais o acatamento das orientações ou determinações por eles pedidas. Então, supondo que tem uma escola, se tiver um policial penal de classe 5, os demais são classe 3, quem manda na escola é o classe 5. Perfeito? O policial penal designado para a função de coordenador, corregedor, diretor ou chefe terá precedência hierárquica funcional sobre todos os demais que estiverem a ele subordinados no respectivo órgão, atividade ou estabelecimento da Polícia Penal. E a precedência funcional, hierárquica funcional, implica a assunção de maiores responsabilidades disciplinares por parte de seus detentores. Okay? Então, se o indivíduo tem cargo de direção, ele tem responsabilidades e ele tem maiores responsabilidades pelos atos que ele pratica, também pelo que os seus subordinados praticarão. As penas disciplinares são as mesmas que existem hoje, que são aplicadas hoje, normal.
advertência, repreensão, multa, suspensão, demissão a bem de serviço público, cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Para a aplicação das penas disciplinares são competências o governador do estado, todas elas ele pode aplicar aos policiais penais. O secretário da administração aplica todas as penas disciplinares a todos os policiais, exceto as de demissão e demissão em serviço público ao diretor-geral da Polícia Penal, cuja competência é do governador. Como é o governador que nomeia o diretor-geral, ele também ou demite a quem de serviço público. Dentro da estrutura das autoridades que podem aplicar sanções disciplinares, nós elencamos outras autoridades com outros níveis de competência disciplinar para aplicar determinados tipos de sanções. Então, o coordenador vai poder aplicar sanção agora, o diretor de um estabelecimento penal vai poder aplicar sanções, ou seja, nós vamos diluir, diferentemente do que acontece hoje, que os processos acabam todos para PPD, vai ser diluído, então os processos vão ser, os chefes vão ter poder disciplinar sobre os seus subordinados, até determinado limite que a própria lei estabelece, ok? Foi estabelecido também, diferentemente do que é hoje, nós temos dois tipos de processo disciplinar, processos apuratórios, foi estabelecido apenas um para sintetizar e facilitar o fluxo e a tramitação do processo para fins de apuração disciplinar, dando mais agilidade nas apurações disciplinares. Então foi estabelecido um processo disciplinar com rito próprio, ok? E lá no corpo da lei tem inúmeros artigos que definem prazos, define recursos, etc. Também foi estabelecido como recursos disciplinares o pedido de reconsideração, o recurso disciplinar e a revisão da pena disciplinar. Também foi estabelecida a extinção, os prazos para a extinção da punibilidade, definidas com clareza as atenuantes e as agravantes para fim da avaliação da sanção que vai ser aplicada ao policial penal que cometeu uma infração disciplinar, né? E também foi estabelecido no corpo da lei recompensas policiais penais. A menção elogiosa, que vai ter reflexo na avaliação de desempenho, e a dispensa de serviço até 2 dias ao ano não cumulativo, ok? Como recompensa policial penal. Bom, agora sim. Bom, agora nós chegamos no assunto que eu acho que é o mais palpitante de todos, que é a questão do subsídio. Primeiramente, eu quero explicar aos senhores o seguinte. Em 14 de abril, nós estivemos na Casa Civil para conversar com os órgãos técnicos lá e nós levamos o projeto de reajuste da Polícia Penal. Okay? Nós levamos lá e entregamos lá. No entanto, nessa reunião, nós fomos alertados de que, como se está criando uma polícia nova no Estado de São Paulo, obrigatoriamente, ela deve ser remunerada por subsídio. Ok? Nós fomos pegos de surpresa, não era a nossa ideia. Ok? Não era a nossa ideia. E nos foi orientado a retornar e fazer o estudo quanto a isso. Tá bom? Moraes, para ficar claro para todo mundo que a tabela que foi discutida, né, do GT foi o salário atual que era, né? Sim. Exatamente, é o que o Fábio está colocando. Nós tínhamos conversado, era padrão, RTP, normal, adicionais, o reajuste era ser um percentual sobre o padrão dentro do que acontece com a polícia militar, a polícia civil normal. Aí nós não sabíamos nada sobre subsídio, voltamos, né? Devolveram para nós a proposta do reajuste e voltamos para tentar entender esse negócio, o que era isso, como é que se aplicaria isso. Começamos a fazer pesquisa de legislação, começamos a fazer pesquisa de jurisprudência e entendemos que era um negócio meio complexo e propusemos que fizéssemos o reajuste normal, já que seria tudo anunciado em junho, né? E com mais calma faríamos essa inserção dessa remuneração no corpo da lei orgânica, mas para o ano que vem. Conversamos com a CNH, no primeiro momento ela entendeu também que era o mais interessante, porque é uma coisa que devia ser feita com mais tranquilidade, mais debates, mas no entanto veio deliberação superior dizendo não, que era para inserir o subsídio dentro do corpo dessa nova lei aí,
e a partir de agora também, ok? Pois bem, aí nós vamos fazer a nossa pesquisa. Só um detalhe histórico. O subsídio foi destinado aos servidores públicos, melhor, o subsídio inicialmente era uma parcela remuneratória paga somente para senadores, deputados, prefeitos, vereadores. Okay? Isso desde 88 até 98. Em 98, houve uma reforma administrativa com a emenda 19, e ali estabeleceu a possibilidade de se pagar remuneração por subsídio às demais categorias de servidores públicos e também aos servidores policiais. Foi isso que aconteceu. Okay? No entanto, em nenhum momento a disposição, lá no artigo 144, no parágrafo 8, nono, se não me engano, simplesmente ele não disse quando deveria ser feito isso. Então, o entendimento que nós detectamos, o entendimento dos tribunais superiores, foi no sentido de que, uma vez que aconteça uma reestruturação na carreira dos servidores policiais, qualquer que seja a polícia que ele esteja integrado, deve-se aplicar o subsídio. Ok? É isso. E nesse entendimento que nos foi passado. Então, nós fomos verificar o parágrafo 9 do artigo 144 diz lá que a remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo, né, que é o 144, que é onde está inserida agora a Polícia Penal, será fixada na forma do parágrafo 4 do artigo 39, que é exatamente a remuneração por subsídio. Vejam bem, a frase é imperativa, será fixada, não está dando opção. Se os senhores forem lá no artigo 39, no parágrafo 8º, o senhor... Não. Aí é outro. No artigo 39, parágrafo 8º, no artigo 39, parágrafo 8º, está dizendo lá o seguinte, que estados e municípios poderão remunerar seus servidores de carreira com subsídio. Entendam a minha colocação. Os servidores públicos de carreira não policiais poderão. Os servidores policiais serão. Entende? É o que está escrito aí na Constituição. Okay? Só para deixar claro os fundamentos jurídicos do estudo. Tá? E o artigo 39, nós já colocamos aí, serão remunerados exclusivamente por subsídio, que é o que está disposto na Constituição. Pois bem, aí nós encontramos algumas decisões do STF sobre subsídio para poder entender como foi evoluindo essa questão do subsídio. Por quê? Inicialmente, se vocês pegarem lá a Constituição, vai falar assim que o subsídio é pago em parcela única, não admitindo que seja acrescido nenhum tipo de gratificação, abono, adicionais, etc. Okay? Só que com o tempo, conforme o Brasil, né, os órgãos públicos, os entes públicos foram aplicando subsídio às suas respectivas carreiras funcionais a partir de 1998, muitas questões judiciais subiram e o STF foi interpretando essas questões e foi formatando uma forma diferente de se aplicar o subsídio. Então, o que nós temos aí? Primeira coisa, o subsídio não admite que o Estado, para fins dos policiais, tenha um sistema híbrido. Ou seja, uma parte opta por continuar na remuneração anterior e outra parte opta por ser subsídio. Então, isso já está pacificado no STF. Então, o servidor policial, só pode ser remunerado por subsídio. Ele não pode ter a opção de manter-se no sistema remuneratório anterior. Né? E essa é a primeira parte da fundamentação legal na questão do subsídio junto ao STF. Bom, aí na parte de outras remunerações a serem acrescidas ao subsídio, o que nós detectamos? Que o regime de subsídio é compatível com o pagamento de gratificações pelas funções de direção, chefia e assessoramento. Então, o policial penal que assume o cargo de direção de uma penitenciária, de coordenadoria, etc., ele vai ter direito a receber também as gratificações relativas ao exercício dessa função de direção ou chefia. Perfeito?
Outra coisa que nós detectamos também, que o STF já pacificou, a possibilidade da movimentação horizontal dentro do subsídio. Então você tem as faixas verticais, em parcela única dentro do subsídio, mas também pode ter escalonamento horizontal, todos também em parcela única. O que quer dizer isso daí? Significa o seguinte, todos que estiverem na mesma linha horizontal, na mesma faixa, devem ganhar a mesma coisa. E todos que estiverem na faixa vertical devem ganhar a mesma coisa. Então, de certo modo, não vai o indivíduo entrar hoje ganhando 5 mil e vai, daqui a 10 anos, continuar ganhando 5 mil. Não é isso. Ele vai poder caminhar segundo critérios e vai subindo gradativamente ao longo do seu tempo de carreira e modificando o seu valor de subsídio. Então, isso é possível hoje. Então, nós temos que é possível a percepção da gratificação por exercício de direção de chefia, é possível o escalonamento horizontal dentro do subsídio. Então, para isso, nos ajudou a começar a ter uma visão mais clara de como se aplicar o subsídio para a Polícia Penal. Então, o que no projeto de lei nós acabamos montando aí? O sistema remuneratório do policial penal se dará por meio de subsídio, fixado na forma do anexo 3, que é o da lei, em parcela única por classe e faixa. Isso significa o seguinte: nós temos as 7 classes, cada uma das classes, exceção da classe 1, que ainda é o policial penal no estágio probatório, da classe 2 até a classe 7, nós temos faixas, 4 faixas, faixa A, B, C e D. E cada faixa com um subsídio diferente e maior que o anterior. Ok? Então, essa é um exemplo de como foi estruturado aí. Então, o policial que entra na classe 1, ele tem uma faixa X, né? Que ele vai receber esse valor durante os 3 anos de estágio probatório dele. Assim que ele foi aprovado no estágio probatório, ele evolui para classe 2, faixa A, que é todo a título de hipótese, hipoteticamente. Então, ele vai, essa faixa 2, classe A, vai ganhar uma remuneração maior do que o da classe 1, perfeito? Como foi montada a estrutura? Só para deixar claro, esse 2x não necessariamente quer dizer que ele vai ganhar 2 vezes o que ganhou. Isso aí é só um exemplo para dizer que o número está aumentando, que ele vai crescendo, entendeu? Que o valor vai crescendo ao longo do tempo, não fica estagnado, perfeito? Não significa, se você pôr X mil ali, 2x. O cara começa com 5 e fecha com 35, não é? Mais ou menos, não é? Então. É isso aí, perfeito. Então vamos lá. Então, retomando, o classe 1 que está em estágio probatório vai ganhar um X ali. Quando ele conclui o estágio probatório com aproveitamento, ele muda para classe 2, faixa A, que vai ficar, um 2x. E o 2x significa o quê? Que é maior que o X, ok? Depois de um ano, presta atenção, vai ser importante. Depois de um ano, na faixa A, depois de um ano, veja bem, é o que nós propusemos, ok? Depois de um ano na faixa A, com uma avaliação de desempenho até 70%, no mínimo 70% da total de pontos, ele já evolui para a faixa B, que vai pagar um 2x mais 1, ou seja, é maior que a anterior. Perfeito? Depois de um ano na faixa B, ele apresenta a avaliação de desempenho, também com 70% da pontuação máxima, ele evolui para a faixa C, que é 2x. Ele continua no 2x, é claro, e mais 2, ou seja, está evoluindo aqui. Então ele vai evoluindo aqui, ó. A cada ano ele vai mudando aqui. Da faixa C para a faixa D, além da avaliação de desempenho, ele tem que apresentar o certificado de conclusão de um curso, que vai ser dado pela IAP mesmo, um curso de no máximo 20 horas, que seria uma semana de curso, nas áreas específicas de atuação dos senhores aí. Direito, sociologia, as áreas que hoje a LEP exige para determinadas atribuições, perfeito? A evolução da faixa D para a classe 3 se dá na conformidade do que é hoje para a promoção normal. Hoje tem lá a promoção merecimento e atividade, então para você sair da faixa
2DI para 3A é os critérios de promoção aqui. Então, um ano, um ano, um ano, um ano. Vem para cá. E aqui, mesma coisa. Vai fazendo isso aqui. Então, você vai evoluindo horizontalmente e vem para cá e vai fazendo isso daqui. Mas deixa claro, então será 4 anos para pular o nível 3. Isso aí. Só que você todo ano está evoluindo horizontalmente. Então todo ano você está tendo aumento de salário. Mas se você não for bem avaliado, você não vai ser um aumento. Depende da pessoa, né? Avaliar. Vou avaliar a pessoa. Eu queria saber se o lado da igreja foi esse jeito também. Então, vou te apresentar para Bom, vocês entenderam a mecânica que foi proposta? Entenderam a mecânica? Perfeito. Bom, o que o subsídio vai absorver? Ele absorve o padrão de vencimento, o RTP, os adicionais, a cesta parte, o adicional de salubridade e vantagens incorporadas judicial ou administrativamente. Isso significa, o que significa o seguinte? Tudo que hoje se percebe permanentemente, mês a mês, tem que estar englobado no subsídio. Perfeito? É o que está, veja bem, isso é tudo entendimento do STF. Nós não estamos criando nada aqui. Então, tudo que seja permanente e fixo, que o senhor receba permanentemente, mês a mês, vai ser tudo englobado no subsídio. Então, tudo quanto é adicional que os senhores recebam, o padrão, a gratificação pelo RTP, os adicionais que devem ser vistos, essa parte, tudo isso é englobado no subsídio. Então, é mais ou menos, você pega lá o seu olerite hoje, tirando a diária, DGEP, uma eventual gratificação de direção aí, e somar aquele valor lá, e no caso aqui, aquele valor acrescido do percentual de remuneração, de aumento de salário desse ano que vai ser feito. Deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho. Não tem transição, não tem nada. Que nem se faltar 6 meses por Não, tem sim, tem. Vai ter período de transição. Tem, está previsto no final. Porque senão... Não, isso aqui, veja bem, é como vai ser. Entendeu? Vamos lá. Não, mas tudo bem. Aí, fora do subsídio, o policial penal continua recebendo as diárias, no caso a diária de alimentação, que nós estamos criando, a diária de diligência continua, que é a diária que os senhores têm hoje, o vale alimentação continua com o subsídio de seguro de vida, 13º, o acréscimo de 1/3 nas férias e a conversão da licença por pecúnia. Ok? Então isso continua sendo pago. Também, continua a bonificação dos resultados. Nós estamos criando uma gratificação de gestão de polícia penal, que vai absorver as outras gratificações, que hoje o policial penal numa função recebe uma gratificação, na outra função recebe outra gratificação, que anula aquela outra. Então, na verdade, nós estamos criando uma gratificação única de gestão de polícia penal, que absorve também todas aquelas gratificações ali. E estendendo também para outros cargos de chefia que não tem hoje esse tipo de gratificação. Né? Continuam as vantagens do parágrafo 3º do 39, o abono de permanência continua sendo pago, as verbas de caráter indenizatório também continuam e a DGEP também continua. Então, tudo que, entendam bem, o subsídio aparta, repetindo, o subsídio aparta o quê? Ele abarca tudo que é permanente, que os senhores recebem permanentemente, e tudo que não é permanente pode ser pago. Então, o caso de diário, então, um mês recebe um número X de diário, outro mês um número Y. DGEP é a mesma coisa, então os senhores podem continuar recebendo esses valores que são móveis dentro do contexto de cada mês aí. O senhor falou do permanente, não permanente, certo? Mas só para tirar uma dúvida minha, e como fica a questão do teto? Você fala o teto. Tá tudo certo, só a questão do teto. Na aposentadoria final. Respeitosamente, pelo menos. Tá claro. Mas qual teto você está falando? Teto do governador ou teto? Não vai ter um teto nesse subsídio? O subsídio tem um limite, exatamente. Vamos chegar lá. Alguma dúvida aí do que continua recebendo? Não.
Sim, Bom, calma, gente, deixa eu estar acabando. Sim. Que pode subir um pouquinho da parcela, se ela tiver só o prêmio da mesma classe. Como estaria a efetividade que ela subsídio? Vai ser igual, Como você tem dois os valores do seu estado. É que veja bem, vocês são da mesma classe? Não. Sim. Exato. Moré, deixa pro final. Vou explicar. O colega que quer falar. Pessoal, vamos segurar as perguntas igual pro final. É uma questão de ordem, pra gente saber tudo, que talvez na próxima apresentação já vai ter a resposta. Então, anotem as perguntas, quem está com o celular aí anota, e depois a gente pergunta no final. Bom, essa parte da evolução funcional aqui, nós já explicamos, né, naquele quadrinho ali, como ele caminha ali e tal. É basicamente isso daí. Então, aqui tem todo como será a evolução e tal, né? Beleza, a mesma coisa, o exemplo de uma classe superior, né? Aqui é a situação dos atuais ASP e a EVP, né? Então vamos chegar lá. Bom, então vamos explicar. O pessoal que está aqui hoje, o que vai acontecer? Todo ASP que estiver na classe 2, na classe 3, na classe 4, todo policial penal que vai para a classe 2, classe 3, classe 4, 5, 6 e 7, vai iniciar determinada faixa de subsídio, todos na faixa A. A faixa A vai ter um valor definido segundo a respectiva classe, ok? Aquele é o valor único. Se o policial receber abaixo, fazendo o somatório do padrão, RTP, adicionais, tá? Se ele for abaixo, ele vai ficar ganhando o valor que está fixado naquele subsídio. Então, suponho que somando tudo, deu 4.200 e foi fixado naquela classe lá 5.000, então o salário dele passa a ser 5.000. É um exemplo, ok? Se naquela classe a base é 5.000, e o salário, somando toda essa parte permanente do indivíduo, deu 5.200, aqueles R$200 a mais ficam congelados e ele vai ser absorvido conforme ele for evoluindo ou por faixa ou que é um reajuste de vencimento. Aí ele absorve. Ou seja, Não é redução de salário. Veja bem, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Então, veja bem, segundo a prescrição do STF, isso não é redução de salário. O salário seu continua fixado ali, você só não vai ter. É perda de poder. Ou seja, eu não vou ter aumento de salário se tiver aumento, né? É isso. Pode acontecer Pessoal, vamos deixar pro final. Não. É assim, vamos deixar pro final, porque E uma sexta parte. o subsídio também tem como, não é assim, você é obrigado a receber o subsídio, mas ele não é obrigado a andar na vertical e na horizontal. Isso aí tudo dá para ser mexido. Tudo bem, a parte lá que tem que ser por subsídio, tudo bem. Só que a parte de remuneração não fala que é obrigado a andar pela horizontal, nem isso daí é uma coisa que dá para ajustar, porque pelo subsídio você recebe pelo teto, só que aqui ninguém mostrou índice de indexação. Pessoal, questão de ordem. Nós vamos definir se vai aceitar ou não em assembleia, não é aqui. Então vamos vir. Depois vamos pedir um projeto completo e vamos deliberar em assembleia, pessoal. Tá bom? Bom, Então o que acontece? Se porventura no somatório daquele policial penal, né, determinada classe, for superior ao valor fixado do subsídio, aquela parcela fica congelada como vantagem pessoal, ela vai evoluindo conforme for a evolução funcional e conforme ocorrerem reajustes salariais, ok? Basicamente é isso. Há uma transição, o pessoal que estiver em processo de promoção
Vamos supor que a lei publique e vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro, por exemplo. E o policial penal estiver lá, no processo, no caso ainda não seria vasto, ele está em processo de promoção. Então o processo de promoção continua, então ele vai avançar direto para a classe que ele seria promovido, e começa naquela classe já, aí segue normalmente dentro do que está sendo proposto na lei. Basicamente é isso. Okay? Você comentou da questão da... horizontal e vertical, que não é obrigatório andar. Não, mas digo, O índice você de falou indexação. vai completar 20 anos, esse negócio todo. Isso, porque assim, tem pessoas, por exemplo, se você tem um que tem hoje 18 anos e meio, falta 1 ano e meio para ele pegar a sexta parte dele. Aí isso aqui entra em vigor hoje. Você tá entendendo? Aí ele vai ter que percorrer 4 anos na linha para chegar lá. Naquele patamar. Não. Eu estou dando exemplo em cima do que foi apresentado aqui. Entendeu? Exato. Por isso que eu falei que não há, dentro da lei de subsídio, você pode criar outras coisas, até mesmo o índice de indexação salarial. Sim. Entendeu? Então você pode, ele é flutuante também, tá? Dá para você mexer nessa linha, dá para você determinar até mesmo aumentos automáticos. Por exemplo, vai determinar que ele vai receber inflação e mais 5% todo ano ele vai ter um aumento de inflação. Sim, isso tem que fazer. Então, porque se não for feito isso, o governador também não pode por decreto, você nunca mais terá aumento, como aconteceu em alguns estados já. E algumas classes. Não, mas o aumento em geral ele é sempre dado por lei, não tem como. Então, o fato de ser, veja bem, o fato de você precisar em subsídio, significa que vai ter mais aumento. Sim, não. Isso aí eu entendo. É isso. Mas Então, pode ser. só que aí o aumento salarial é dado em percentual, só que aí um percentual só, você joga, vamos supor, deu 5%, 5% de tudo. Todas as classes de faixa vão ter 5% de aumento, basicamente é isso. Só para encerrar, nós estamos propondo a criação da gratificação de gestão policial penal, que vai substituir todas as gratificações que hoje são pagas em função de várias legislações que se aplicam aí aos casos de direção e chefia na Polícia Penal. Okay? Então, o nome dela é a gratificação de gestão policial penal, né? Que vai substituir o prolabore, a de representação, a de comando, de unidade prisional prevista na 842, etc. Os cargos que vão receber são esses aqui. Então nós temos desde o chefe de seção, diretor de serviço, supervisor de polícia, diretor de divisão, supervisor 2, diretores e tal, até o diretor-geral da Polícia Penal, todos vão receber em valores diferentes, por óbvio, né? Não é a mesma para todo mundo, né? Vão receber as suas gratificações de acordo com o nível de direção. É basicamente isso daí. Okay? Bom, então agora nós vamos lá. Espera um pouquinho só. Ela faz a sua pergunta. Então, E o que acontece? Você vai dar um subsídio que é um valor X. Aí o meu salário está passando, essa verba fica congelada. Isso. Aí nas promoções, em tese, eu não tenho nenhum aumento. Você vai sendo absorvido até começar a fazer. Como acontece com o teto do governador hoje. Daí o que acontece? Quando eu chegar no nível que eu deveria ganhar, hoje eu ganho 5. Como meu salário ultrapassa isso, quando eu deveria estar ganhando 6. E eu tenho lá os direitos já conquistados do trabalho dos anteriores, eu estaria perdendo esse valor. Porque não seria legal. Não, eu entendo o que você quer dizer. Na verdade, Nessa passagem de A, B, C, não, isso. a avaliação foi feita pelo diretor de grupo, hoje é a instituição. A gente estaria dando um poder muito grande para uma pessoa que se forma inocente, né? Fechar os olhos. São particularidades que se resolvem no dia a dia, então. Mas não é só, né? Sim. Não,
Mas a questão da avaliação de desempenho hoje, ela influi no PDI, né? Hoje, para receber o PDI, tem que ter uma avaliação de desempenho, no caso é valor máximo, né? Tá, mas isso já acontece na administração pública, o pessoal que não, para que seja o pessoal oficial administrativo e tal. Mas já acontece. Eu não sei nenhum que receberam uma nota inferior para prejudicar o salário do município. Eu não sei se. Pois não. Sim, os aposentados se aplicar da mesma regra. Eles também vão aposentar de pensionista, a proposta é que eles vão migrem também para o sistema e ganhando os mesmos valores, os mesmos parâmetros aí de subsídio. Está sendo definido aí. Sim, sim. Não, é de acordo com a lei previdenciária. Aí é a legislação previdenciária, tem as proporções lá. A princípio, nós estamos dizendo que é integral no projeto. Agora, se vai ser aceito, não sei o que o Estado vai falar sobre isso. O projeto está começando a ser estudado. Moretti, os números, Moretti. Os números. Aí, tem que conversar. Vamos lá, Moretti. Acho que de repente eu vou sintetizar aqui a comissão pensando. Pessoal, vamos prestar atenção para ser muito claro na fala. Porque, mais uma vez, eu vou falar, nós não vamos deliberar se vai aceitar aqui ou não. É a Assembleia, não é aqui. Vamos lá, Moretti. Primeiramente, vejo ali que promoção por atividade acabou. Não, continua. Continua? Bom. O subsídio terá indexação anual? Anualmente, no corpo da lei, tem uma previsão? Isso nós não sabemos, é o governo que define, né? Porque hoje, essa questão de indexação anual, nós temos uma lei que todo ano, em março, deveria ser dado aumento de. Não, ela vai ter anual, né? Paridade e legalidade. Paridade e legalidade para todos. Paridade e legalidade conforme que está vigente hoje. Sim, tá previsto. continua, não mudou. Então, quem está aposentado será transformado também? Sim, exato, vai para a mesma faixa. E no final de tudo, que nós queremos saber os valores de cada classe. Os valores, qualquer valor que nós falamos para vocês aqui pode ser temerário, porque nós sabemos se o governo vai aceitar o que nós estamos propondo, entendeu? Esse é o problema. Aí, o pedido que nós sindicatos temos que ter para levar para a Assembleia, nós gostaríamos desse projeto, porque nós temos que deliberar. A gente sabe que tem o projeto em mãos para deliberar tudo. E aí não quer chegar, né, vai para a Lesp e aí chegar de surpresa. Excelente. Secretário. Pessoal, bom dia. Bom dia. Bom, o que foi trabalhado, depois o que foi alterado em relação ao projeto. Essa questão do subsídio é por determinação legal. Não tem o que fazer. Por quê? Está no 144. Aí tem que ser cumprido. Agora, mas por que em outro lugar não é? Não sei. Se vão trabalhar junto à Assembleia para conseguir mudar o sistema remuneratório, também está em aberto. Se vão trabalhar para construir outras coisas junto ao projeto, está em aberto. Isso funciona numa democracia. Agora, o governo entende que tem que cumprir o dispositivo legal. Por quê? Porque a polícia está começando. Uma confusão que ainda tem entre muita gente é que a Polícia Penal foi criada por emenda constitucional e ela não está estruturada. Ela está criada? Sim. Ela existe? Sim. Quem que é essa Polícia Penal? Ainda não está estruturada. Como esse? Aqui, São Paulo. Sim, vamos falar de São Paulo. Agora, esse anteprojeto transforma, que reclassifica a carreira de agente de segurança penitenciária e agente de escolta de vigilância penitenciária em policial penal, é que vai dar estrutura para a polícia. Até a sanção desse projeto, a Polícia Penal ela existe de forma virtual, porque está no dispositivo legal, mas ainda não tem integrantes, não tem estrutura, não tem a sua organização. É isso que vai acontecer agora. Esses valores, quem vai dar esses valores vai ser o governador. O governador é que vai dar os valores. Sei, é óbvio, é frustrante, todo mundo quer saber o quê? Quanto que é o valor para saber. Isso está certo ou está errado, compensa ou não compensa. É óbvio. Sim, eu sei disso. Mas não vou ser leviano e criar expectativa em 40 mil pessoas e de repente as coisas mudarem. Mesmo porque a proposta é da SAP, que fez essa comissão e fez esse trabalho.
O anteprojeto é do governo. Então, não tem como antecipar alguma coisa em relação ao ponto principal que toca na vida de cada um dos agentes. Que é o quê? Quando eu vou ganhar para pagar as minhas contas no final do mês? É isso que impacta diretamente na vida de cada um. Então, esse anteprojeto foi apresentado. Óbvio, passa por algumas comissões dentro do governo. Todo mundo sabe que é a fazenda que delimita o tamanho da perna. É a gestão que planeja de acordo com o resto do Estado. É a Procuradoria do Estado que vê os aspectos legais. E a junção desse trabalho dos 4 é que vai fazer com que o anteprojeto seja apresentado. Então, quem vai definir, aliás, quem vai divulgar o que está sendo apresentado será o governador. Ou se ele delegar, por qualquer circunstância, serei eu. Mas a gente tem que esperar essa solução desses grupos. Pois não. É só 2 perguntinhas. Claro que o valor, todo mundo quer saber, mas isso daí é claro que vem do natural. A minha pergunta é, isso é imposição da Casa Civil e pronto, e não tem mais discussão perante esse projeto? Tem discussão sim, olha. Não, calma, já falo, só é isso. Outra coisa, vamos falar dentro do subsídio, a parte de progressão da função, que a gente não vai ser estudado com a categoria ou vai ser imposto também como está sendo imposto no subsídio? Essa é a pergunta. Sem valor e sem nada, só a parte de progressão, só... Em relação ao valor, eu falei. Isso aí é o que mais interessa a todo mundo, porque isso reflete na vida de cada um, mas não tem como você falar agora. Agora, o subsídio. Imposto, não. Nós, o governo, nós pertencemos ao governo, estamos cumprindo o dispositivo constitucional. Então, é por força disso, não tem como. Agora, a progressão. O que foi colocado como progressão de carreira? Avaliação de desempenho, curso da EAP. E também pode ser curso de fora, que também valerá. Mas isso vai ser definido aonde? Nos decretos. Isso não foi discutido ainda. Nós vamos parar para discutir em seguida. Agora, o que se buscou? Que essa promoção horizontal, ela seja por meritocracia. E meritocracia é baseada em quê? Num dispositivo que o governo já criou, que é a avaliação de desempenho, e nesses cursos que a EAP tem, que são também cursos regulares, para quem faz faculdade, quem faz alguma outra pós, coisa assim. Agora, quais cursos como? Isso vai ser definido depois no decreto. A gente manteve as áreas de conhecimento que a SAP já usa. Direito, pedagogia, psicologia, pedagogia. Isso. E até a gente ampliou também na parte de informática. Por quê? Porque é uma coisa que é ferramenta de qualquer área hoje em dia. Mas não vai conflitar só? Mas... Sociologia e logística. Sociologia e logística. Por quê? Por causa que atinge diretamente o nosso assunto, já que trata de gente, e também logística também é fundamental em qualquer instituição. Isso buscando o quê? Também dá maior amplitude, por quê? Nós temos 40 mil pessoas. Tem pessoas que estão voltadas para uma área, para direito, tem outras que estão para aquela, ampliando sociologia, informática e logística. A gente está abrindo o leque para mais pessoas buscarem aperfeiçoamento naquilo que ela gosta. E detalhe, naquilo que interessa para a instituição. Sim, essa parte eu entendi. A única coisa que eu entendi é o seguinte: então, será criado por decreto, isso eu entendi. Mas esse decreto. Não está feito ainda, não, eu sei que não está feito. Não, isso eu entendi. Mas ele vai ser discutido com a categoria ou não? Vai vir do governo, vai vir da SAP? É isso que eu estou. É essa a pergunta. Nessa parte de curso, eu entendo que tem que ser discutido com os senhores. Por quê? Porque é uma evolução da carreira dos senhores. Aonde que nós vamos chegar? São os senhores que vão chegar. Para chegar lá, quais são essas ferramentas que a gente vai usar em relação ao conhecimento? Quem tem que definir são os senhores. Uma das coisas que eu queria saber é sobre as nomeações de cargos. Porque várias polícias são concurso interno. E a nossa não, a nossa é bonitinha, que é público porque eu gosto dele. E nos casos deveria ser meritocrático. É uma coisa que a gente pode e deve fazer no segundo semestre,
avaliar o sistema de nomeação. Por quê? Porque não pode ser né? A gente tem que ter algum critério, alguma referência. A norma fala de algumas referências. Por exemplo, o diretor tem que ter tanto tempo de serviço, tem que ter isso, aquilo. Tudo bem, isso é no geral. Mas tem algumas coisas particulares que os senhores podem nos mostrar o que é importante para que a gente possa fazer isso. Isso também será disciplinado por decreto. Só uma parte. Agora, por isso é que a gente colocou na lei o vacácio de 1 de janeiro de 24, para que nesse segundo semestre a gente construa toda essa estrutura que é necessária para quando virar o ano, entra lá na parte administrativa, sabe? Quando vira o ano é 0,00000, ou seja, começa tudo no começo. Aí a Polícia Penal já está estruturada, com todo o seu corpo estruturado e com as normas já estruturadas para que ela possa funcionar. Por quê? Se fizesse isso, o carro andando, não dá certo. Gera uma série de impactos na vida da pessoa, porque nós estamos tratando com gente, tem gente boa e tem gente complicada, e isso aí pode penalizar uma série de pessoas. Então, continua do jeito que está até o final do ano. Após a sanção da lei, vamos trabalhar nos decretos. Após os decretos, vamos trabalhar nas resoluções. E depois, após as resoluções, trabalhar nas portarias do diretor-geral. Porque esse corpo já vai estar trabalhando no segundo semestre. Quando chegar no dia 1º de janeiro, ele tem uma polícia estruturada para seguir adiante. Tá? A ideia é fazer isso aí e não atropelar, por quê? É muita gente e a coisa está funcionando. Não dá para atropelar a coisa com a coisa funcionando. Então a gente vai ter esse segundo semestre não de calma, mas de trabalho organizado para poder chegar nesse ponto. O Coronel Moretti tinha mencionado que a reclassificação das classes voltaria para a primeira letra A. Isso. Todo mundo. Eu estou 4 anos na mesma classe. Eu vou voltar lá para o início, seria injustiça eu esperar 4 anos para poder subir de classe novamente? Se eu volto para a primeira letra? Sim. Não, mas aí foi só no exemplo. Não, ele falou que volta para a primeira, volta para a letra A. Não, mas é só porque ele deu um exemplo de um plano horizontal e vertical. Mas volta ou não volta? Continua a mesma classe que você está. Então, você que classe é você? Eu sou classe 5. Sim, tá. Então você Eu teria classe entrado no concurso de promoção esse ano. Trocou. Eu volto para a letra A, Não, eu se tenho que você esperar. está. Se porventura você. Eu já tenho a lei 3 sair. anos. A lei sair. Você está no concurso de promoção já? Não, você, não estou. Não, mas se até a lei sair, pode ser que esteja. Ah, sim. Entendeu? Aí você vai acontecer o quê? A sua promoção vai acontecer. Está previsto nas disposições transitórias. Vai acontecer, você vai para 6A. Aí é um salário maior, esse negócio todo. 6A. Caso não, ele volte para 5A. Não é que volta, ele continua na 5A. Não, porque essa é na 5A. O tempo que eu estou na classe não vai contar. Para eu já entrar na letra certa. 8 anos para mudar. Tipo assim, se Eu entendi, mudou, mudou, você vai fazer ajuste. O tempo Você que vai eu tava ajustar na 5B. Sim. Eu entraria na 5B? Não, eu entraria Não, na a princípio 5A. vai entrar na 5A. Todo mundo vai Volta passar lá, aqui, todo mundo vai fica ficar muito pessoa. Você vai ver que dá muito tempo, prejudica muito. Todo mundo vai ter Mudou a vai ter uma transição de 1 ano para quem está vai receber o direito, vai receber a sexta parte, vai ser extinto a partir da imposição da Polícia Penal. a partir da sanção, tudo aquele pacote vai ser transformado em subsídio. Não tem transição. Esperar 1 ano, 1 ano e meio de transição. Não, mesmo porque o subsídio é maior que o seu próximo desempenho. Porque eu tenho minha sexta parte que falta 1 ano, então quer dizer que já era, eu já perdi minha sexta parte, né? Falta 1 ano. Não, ela vai estar embutida no subsídio. Não. Ela deixa de existir. Na linha do Olerite vai estar só subsídio. Não tem padrão LTP e tem sexta É que ela teria. Não, porque quando ela mudar de nível, aí ela já pega a sexta parte que vai estar incluída lá em cima. Mas é claro que quando nós fizemos os cálculos do salário das senhoras e dos senhores, a gente está pegando, inclusive, quem está com sexta parte, para que seja melhor do que estava, senão, qual a verdade? Ações judiciais, entra onde dentro dessa composição salarial?
Se o senhor entender que tem que entrar a situação, vai ser na hora de fazer na coisa. Não, é isso. É o teto, ele está falando do teto. Não, ele está falando que a gente já tem essa novidade do que vem. Também dá o AJ lá. Até. Vamos supor, o senhor ganha uma calculação. Vamos supor que o senhor ganhe, para falar números hipotéticos, 50. Aí o subsídio do senhor é fixado em 45. O senhor vai continuar ganhando 50. Vai. Não tem como reduzir. É proibido por lei. Aí o subsídio da sua classe é 45. Aí o que vem recebe 15%. Então mais 6. 45 mais 6, 51. O senhor vai passar de 50 para 51. Entendeu? Quando eu vi congelamento, acho que todo mundo entendeu. Congelou naquele valor X. Até que o teto alcance. Congelou para aquela parcela que ficou parada. Eu fiquei com a impressão de que ultrapassasse ia ficar em algum lugar esperando e meu salário. Não. O senhor continua ganhando o seu salário. Se o senhor ganhar acima do subsídio, vai continuar ganhando até que o subsídio encoste no seu salário. Quem tem licença prêmio? Não, licença prêmio normal. Normal. Licença prêmio não achei nada. Como mudar a lei, continuar licença prêmio? Férias, licença prêmio, 13º, depois o pessoal. Mas a licença prêmio é assim, porque hoje se tira licença prêmio e desconta insalubridade. Vai continuar descontando a insalubridade? Não, esse projeto não fala disso, da questão da desconto da licença prêmio. Isso é outra. Só. Na polícia hoje é uma classe, ele sobe uma classe. Nós, quando aposentamos, ao contrário, a gente desce uma classe. Como é que fica isso? A polícia sobe, a gente desce. Se você é 6, você volta para 5. Se você não tiver 5 pontos na classe, 3 vai esperar para 6. Estão fazendo uma pergunta para Esse projeto nosso não fala disso. A única coisa que nós falávamos no projeto é da possibilidade da passagem para a estrada. Só que esse dispositivo ele foi retirado. Não, pelo menos que ele mantivesse tipo CS, aposentou de 5. Só que a questão da Previdência, esse projeto não está alterando nada em relação à Previdência já existente. Está falando da estrutura da Polícia Penal e do salário. Chefe, então continua tudo pelo SPP. Só que o subsídio é 10, secretário. O Jeová quer fazer uma audiência geral, Pessoal, eu vou tentar sintetizar algumas questões e pôr isso tudo no GT. Aí o Moretti estava no GT, né, o Severo. A questão daquela promoção automática vai acontecer quando aposenta no nível 5, nós 6? apresentamos e não... Eu acho que é assim, mas eu vou ficar para os senhores. Não adianta vocês fazerem debate e quem vai decidir isso é em assembleia. Entendeu? Por isso que eu faço um pedido aqui, vou fazer para o governador, vou fazer para todo mundo, e nós precisamos que o que aqui foi apresentado um resumo, e nós precisamos dessa lei. Porque a gente precisa liberar a categoria. Porque assim, por mais que deram explicações, mas ainda ficaram muitas coisas vagas, como vocês estão percebendo. Então nós precisamos, irmão. Porque nós precisamos de ter esse anteprojeto em mãos também. Porque para ser transparente, para ser ético, uma mudança dessa, nós, enquanto categoria, enquanto representante, nós temos que fazer as assembleias com um projeto em mão, inclusive, para ajudar os senhores também. Porque se ele for bom, então aí nós vamos ter o nosso jurídico e falar, pessoal, se tem as garantias, porque é isso que nós queremos. Garantias, mas ninguém quer perder.
Não é isso, pessoal? Sim. Então, é pensar em todo mundo, é pensar nos aposentados, é pensar em todos. Não deixar ninguém para trás. E na questão da integridade e qualidade? Então, mas assim, pessoal, aqui vai ter uma exposição, né, resumida, inclusive para todo mundo conhecer os critérios, tudo que está na lei, um monte de projeto. Então, é o nosso pedido, eu sei que de repente o senhor pode responder isso, mas seria para a gente poder apreciar. Né? Nós estamos com um diálogo lá com o líder do governo, estamos com um diálogo, né, vai ter uma reunião com o governador, como está na Casa Civil agora sexta-feira, para poder, porque esse aqui vai ser o nosso pedido, para que realmente a categoria possa liberar. É uma mudança drástica, é o futuro de todos que está em jogo. Né? Nós lutamos pela Polícia Penal durante 15 anos para mudar a emenda, né? E não era para prejudicar, era para evoluir. Então, acho que assim, pessoal, algumas questões, porque tem dúvidas aqui, pessoal, quem vai ser o advogado lá do sindicato, que já está preparado para isso, para que vai responder a todos vocês. Porque cada caso vai ser um caso, e é claro, toda lei quando vem, pessoal, nós sabemos que não quer lei. E aí você vai mudar, porque aí essa é a luta eterna e contínua na categoria. Uma coisa muito importante, eu vou saltar aqui, a gente tem que brigar com a Assembleia antes de se aprovar isso aí. Sim, por isso que a gente precisa da íntegra. O policial paga 7 mil reais, quando eu estou com 2.500 reais, então vamos brigar lá. Então tem que fazer, brigar antes de aprovar isso aí, chega lá ano que vem. Mas se você brigar agora por promoção automática, você pode receber efetivo, mas você vai receber o crédito. Deixa o sindicato a preocupação dos senhores é perder alguma coisa. E chegar o bônus que não chegou até lá desde 2014, né? Pessoal, Tá no escudo. entendo a preocupação de cada um, porque todos somos funcionários. É evidente que quando se fez a proposta do subsídio em face da obrigação constitucional, esse subsídio, quando engloba padrão, RTP, quinquênio, sexta parte, insalubridade, periculosidade e adicional noturno, a gente não tem, mas tem algumas pessoas que têm por força de ação judicial. Quando engloba tudo isso, é evidente que a gente tem que buscar um subsídio melhor que essa soma. Você não tem reposição, nós estamos falando de reposição salarial. Além da agregação de todos os itens, a reposição salarial. Foi dito o quê? Quando os sindicatos foram chamados aqui para discutir questão salarial, foi perguntado qual é a posição dos senhores, os sindicatos falaram, olha, em vista da inflação dos últimos 10 anos, as nossas perdas, se a gente alcançasse, a gente já começaria com o pé direito. Quem estava aqui? 69%. 69%. Então, o que foi trabalhado no governo? A busca dessa reposição salarial junto com a soma desses valores. É óbvio que em casos isolados, pessoas que têm ações judiciais, que ganharam alguma coisa que os outros não têm, que essas pessoas estão no outro patamar. Mas é um caso isolado. Sim. Por isso é que a proposta, em vista da nossa agregação de todos esses valores, ela é, obviamente, melhor, buscando esse processo já de reposição salarial para todo mundo. Valor, como disse, não tem como. O projeto que eu vou fazer, que já tinha na minha cabeça de fazer, independente de qualquer coisa, assim que tiver definido por todas essas sessões, ou seja, quando tiver o corpo do que vai ser apresentado na Assembleia, aí sim trazer aos senhores. Por quê? Porque os senhores, se vão buscar seus representantes na Assembleia para discutir o projeto, tem que trabalhar em cima do texto. Sim. E não de eventual mudança que acontecer agora. Sim. Por exemplo, nessa subida, nessa tramitação, já teve trechos que foram alterados. Um deles é o principal, que é o próprio subsídio. Então, resumindo, quando tivermos no Executivo fechado o projeto para que ele possa ser discutido, avaliado e tem mais categorias. emendado, Estava na então,
Aí sim, será Esse projeto tem previsão de caráter operacional? A previsão. A preocupação toda é que tudo, o governo quer fazer uma frente única em relação aos vários projetos. A segurança pública já foi, mas tem vários projetos paralelos. Nós temos vários tramitando lá também por causa dessa instituição. Tem em relação à parte dos funcionários, tem em relação à reestruturação dos cargos administrativos, tem em relação aos funcionários públicos que não são da área nossa da segurança pública, tem outro em relação à saúde, tem outro em relação ao nosso. Tudo isso é para que o aumento você paga a partir de 1º de julho para pagar a partir de 1º de agosto. Então, qual que é a ideia? Sim, com certeza, não tem dúvida disso. Qual que é a questão? De ser apresentado até o final de maio na Assembleia para tramitar em julho. Por quê? Em julho já está aprovado, em agosto será pago. Tá? Essa é a expectativa. Não, todos pagando 1º de julho. Só que a gente tem que lembrar que a gente sempre recebe o salário do mês trabalhado. O mês de julho, com o aumento, vai ser trabalhado. Não vai ser retroativo a março? Não. Ninguém. Isso aí é jornalista. Secretário, só mais uma coisa que tinha na tua mão. Vamos lá. Essa lei orgânica da penal, até o fim do ano sai? Não, na lei orgânica da penal de agosto agora. Essa aqui de julho. Secretário, só lembrar esse ano, tem um dispositivo no final que diz ela passa a vigorar em relação à estrutura organizacional a partir de 1º de janeiro. Em relação ao salário, a partir de 1º de julho agora. Também foi discutido no GT a transformação do oficial operacional e oficial penal, né? Até o senhor concordou na primeira reunião. Também foi discutido do quadro nosso dos guerreiros que nos auxiliam, oficiais administrativos, toda a lei da Lei 1080, 1157, e também a gente percebeu que nas disposições esse pessoal não está contemplado. Sim. Por quê? Porque esses cargos não são da administração penitenciária, são do governo do Estado, e entendeu-se que não caberia quem é o dono do cargo de dispor dele de forma diferente, porque isso aconteceria a regionalização em vários pontos do governo. E essa regionalização para cargos que são únicos para a carreira inteira traria problemas. Então não foi assim. Mas e eles serão contemplados de algum tipo de reajuste salarial? Sim. Mas não da Polícia Penal. Não da Polícia Penal, mas do não são subsídios. Do universo do Estado. A estrutura de vencimentos dele segue o padrão do Estado. A Polícia Penal vai ser separada só com a agente de segurança e de escola. Que vai passar por uma reestruturação. Se essa mudança, essa lei mudar, você for pegar 100%? Não. No nosso projeto, o ativo e o inativo está a mesma coisa. Agora, só preste atenção numa coisa. A nossa proposta ela vai ser apreciada e ela pode ser emendada. O que eu aconselho a todos? Espere a lei ser sancionada. Por quê? Porque até lá pode ter um monte de emenda que foge do nosso controle. A nossa proposta é ativo e inativo a mesma coisa. Agora, será apreciada na Assembleia, pode ser emendada e na votação pode mudar. Aí você olha para o cara e fala assim, mas estava. Só que não posso mexer na Assembleia. Então, se eu fosse agente de segurança ou agente de responsa, eu aguardaria a sanção da lei. Estou dizendo isso. Eu por quê? Porque eu não tenho certeza, eu tenho a proposta, mas eu não tenho certeza do texto que será aprovado, sancionado. Então, como eu posso lhe garantir uma coisa que foge do meu alcance? Até o nosso alcance está proposto, igualzinho, mesma coisa. E será? Não sei. Então, a minha sugestão, espere. Eu sei que aí são um mês e pouco, mas espere, porque às vezes esse mês e pouco pode ser uma coisa, pode ser
uma tragédia, raça, né? No sentido de mudar os planos de vida. Então, a ideia é que todo agente de segurança penitenciária e agente de escolta e vigilância penitenciária seja inativo com policial penal, como todos da ativa. Secretário, motorista não é do fora. Polícia penal? Entendi. A lei 500 vem com isso, polícia penal? Não, lei 500 não. É só o agente de segurança penitenciária e agente de escolta e vigilância penitenciária. A lei 500 não? Não. Continua sendo os cargos administrativos do Estado. Secretário, como é que ficaria a criação desse cargo de polícia penal em comparação à polícia civil, à polícia militar? Como é que vai estar dentro do sistema governamental comparado com a polícia civil e a polícia militar? Haverá distinções de cargos, salários, benefícios? Porque a polícia militar recebeu X de aumento, a polícia civil recebeu X sobre 2 de aumento, e o agente de segurança, porque não foi sancionada a lei da orgânica, ele recebeu nada. Como é que... É lógico que eu não vou pedir uma coisa que não depende do senhor. Depende da Assembleia, depende do governador. Mas pelo que o senhor está acompanhando, como é que vai ficar nessa equiparação? Polícia penal com a polícia civil e a polícia militar dentro do quadro da segurança pública de São Paulo? O senhor fez uma pergunta indireta de quanto é o aumento. Não, se a gente está buscando alguma equiparação com as fatias equivalentes. Não, a política de aumento não, porque não depende do senhor. Não vou pedir uma coisa aqui, mas pelo que eu estou vendo, a curto prazo, como é que será esse tipo de equiparação? Porque quando se fala em segurança pública, só se fala em polícia civil e polícia militar. Não se fala em agente penitenciário. Com essa mudança, o senhor acha que vai haver uma mudança no quadro? Olha, isso é visão pessoal. Pessoal. Não tem... Eu vejo que a polícia que está nascendo, a polícia penal, ela tem uma... só o nome. Essa parte do ano que vem, não. A partir do ano que vem Ela não é está só o sendo nome. estruturada de alguma maneira boa ou ruim, né? Não, eu entendo que é boa. Por quê? O que eu vejo hoje, chegando de fora e conhecendo o trabalho dos senhores, existem esses momentos de união. Mas fora isso, existem 181 feudos na administração penitenciária. Isso faz muitas vezes com que a gente não olhe para o lado do que está acontecendo. A chegada da escolta no interior, do agente de escolta, na unidade em que muitas pessoas ali trabalham anos e anos juntos, está fazendo com que, à primeira vista, seja um agente externo no meu quintal. E isso, aos poucos, vai quebrando a resistência pela presença. Só que isso não é suficiente. Com a instituição da Polícia Penal, onde o agente de segurança 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é igual ao agente de escolta de 1 a 7, onde hoje eu estou aqui na porta da cela e amanhã eu posso estar na muralha e depois de amanhã eu posso estar na escolta, isso vai fazer com que os senhores se entendam como instituição e comecem a pensar no grupo, porque só assim é que serão fortes. Isso aí foi graças ao Só Estado. assim. Isso aí foi graças ao Estado que criou essa categoria, infelizmente, à parte. Para tentar desmotivar o guarda. Então, e na verdade a busca agora é de comunhão. Por quê? Os agentes de escolta e de vigilância, e os agentes de segurança, não são mais nada disso. São todos policiais penais. Nós teremos ainda uma geração, 2 gerações, 3 gerações de acomodação. Essas gerações, que são os senhores que estão aqui hoje, vão se incomodar e vão sofrer um pouco. Mas os senhores estão construindo o futuro da sua polícia. Essa polícia tem tudo para ser muito forte, porque trabalha num ponto extremamente delicado e
de uma importância ímpar, única. Só que essa união que deveria existir ainda não existe. Quando a gente colocou o complexo para unir a administração de várias unidades que estão junto ali, foi para quê? Senhoras e senhores, não tem milagre. Não dá para criar cargo e não ter que pagar. Quanto mais cargo se cria, mais complicado para pagar. Quando eu unifico as administrações, eu tenho lá 30 pessoas aqui. Quando eu unificar, 45 pessoas vão fazer o serviço. 5 não vai precisar. Eu pegando essas pessoas, não as pessoas, né? As pessoas que ficam, os cargos, eu consigo criar a Diretoria Geral da Polícia Penal. Um órgão que pela primeira vez, um órgão só de funcionários dos senhores, vai cuidar dos senhores. Mas assim não vai ter o secretário. Como toda instituição. Como toda. Secretária é cargo de governo. Eu estou tentando fazer de tudo para criar uma polícia bem estruturada, administrada pelos senhores. Os senhores não se enxergam hoje como polícia. Por quê? É tudo cada um no seu canto. E se aquilo não é meu, não tenho nada com isso. Não, aquilo é meu porque é minha polícia. Eu cuido disso. Esse sentimento eu ainda não vejo fortalecido. Vejo em muitos, mas ainda aquela coisa de e não vai. Senhores, a Polícia Penal até hoje trabalhou no bastidor. Porque a sociedade não sabe e não quer saber o que acontece da porta para dentro da cadeia. Não precisa do que ela for presa. Aí ela quer saber. Até então ela não sabe e não quer saber. O agente de segurança penitenciária, ele é um trabalhador silencioso, carrega o mundo nas costas e ninguém sabe. Os senhores passaram a ser conhecidos com a escolta. A população está vindo, a escolta para lá e para cá. A Polícia Penal. A face da Polícia Penal visível para a sociedade é a escolta, que acabou sendo mais... acabou pela viatura, pelo uniforme, acabou sendo mais conhecida. Agora, isso é a ponte para mostrar para o mundo o que é a Polícia Penal. O pessoal só se interessa em fazer reportagem ou de sensacionalismo ou de reintegração social. Trabalho, estudo no preso. Agora, a reintegração só aparece quando não pauta para a empresa. Se não tiver nada, então passa essa matéria. Infelizmente é isso. Agora não, a escolta está na rua. A escolta tem pessoas dedicadas, pessoas qualificadas, e por isso que tinha que assumir o seu papel. Assumir o interior não foi um favor para ninguém, foi uma obrigação nossa. Por quê? Porque nós temos que nos colocar como polícia. Estou dizendo de espírito, porque de papel vai ser a partir dessa lei. Mas de espírito já tem que ter isso aí. Então, resumindo, quando eu tenho um grupo de unidades administrado por um mesmo grupo de pessoas, eu estou quebrando os muros entre eles. Essa é a ideia. De que as pessoas saiam do seu mundo exclusivo, da sua unidade, e entendam que a Polícia Penal é maior. A Polícia Penal é maior. O ASP não tem identidade, nem uniforme o ASP tem. Uma das coisas que a gente vai discutir agora no segundo semestre, eu vou chamar os senhores para falar. Eu estou vendo ainda a forma de fazer a pesquisa através dessas coisas. Essas coisas que você... Ferramenta web. É, porque aí eu tenho de todo mundo. Vamos usar o uniforme? Temos que usar o uniforme. Qual uniforme que nós vamos usar? Só que é o seguinte, nós todos vamos usar o mesmo uniforme. É um uniforme único para todo mundo. Quem está na rua tem o colete, tem o negócio lá tático para cinto, aquela coisa toda. Quem está interno não vai precisar dar o cinto nem o colete. Mas a roupa é a mesma. Porque hoje em dia, senhores e senhoras, os senhores se discriminam pela cor da roupa. Olha a cor da roupa e não olha mais para a cara do cara. E o cara cai. Então, resumindo, temos que acabar com isso. Eu preciso da geração dos senhores para entender que essa polícia é uma só. Ainda se enxerga. ASP é uma polícia, a EVP é outra. Não. E outra coisa. Não sei, nem quero saber quantos ASP, quantos são a EVP. Quantos aqui, que são ASP, não tem
condições psicológicas de ficar 30 anos no raio. É da pessoa, é da personalidade. Imagina a chance que ela tem de repente, fazer outra atividade, sem deixar de ser polícia. Até na questão da saúde mental, a gente vai tentar aliviar isso aí. Ah, mas como é que eu vou ser outra função se eu não fiz tal coisa? Vamos ter curso de adaptação de uma função para outra. ASP para EVP, a EVP para ASP, o ASP para federativo. Isso quer dizer que ele vai ser EVP? Não, quer dizer que ele tem que estar pronto. Por quê? Pessoal, até hoje, se dá uma confusão em qualquer unidade, é capaz de correr uma categoria e não correr a outra. Não tem isso, nosso barco é um só. E a partir do momento que todos são policiais penais, todos correm para onde a água está pegando. Por quê? Por questão de necessidade de autossegurança, de autodefesa. Então, o senhor me perguntou de equiparação. Eu entendo que essa equiparação ela é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Quando essa polícia penal se entender como policial e como instituição e parar de olhar para a cor da roupa, que já vai deixar de ser diferente, vai passar a ser igual, e entender que todo mundo ali está tendo que fazer a mesma coisa e remar para o mesmo lado, os senhores vão andar muito, muito mesmo. Então, esqueçam a sua classificação a partir da sanção da lei e entenda que qualquer um dos que estão junto com os senhores trabalhando, estão trabalhando para resolver os problemas da Polícia Penal. Administrada por policiais penais. Viram a estrutura. Vai ter o diretor geral, o órgão operacional, vai ter as divisões, vai ter o alto recursos humanos, vai ter inteligência, vai ter a segurança, vai ter o DCEP. Ou seja, esse pessoal vai passar a construir as políticas públicas para SAP. A secretaria vai ser o quê? Um órgão pequeno, administrativo, e mais de elo do governo, estrutura geral, com a Polícia Penal, estrutura particular. Mas, secretário, com a estruturação do cargo de Polícia Penal, existe uma tendência da Secretaria de Administração Penitenciária se extinguir e fazer parte da Secretaria de Segurança Pública? Isso aí foi um dia comentado pelo deputado Coronel Major Meca lá na Assembleia e virou um assunto recorrente. Não tem nada sobre isso aí. Poderia um dia ter? Poderia. Poderia ter um dia diferente, uma solução diferente de colocar os 4 comandantes de polícia como secretário sem ou secretaria acima? Poderia. Tudo isso aí pode acontecer, mas essa decisão é de governo. A única coisa que eu sei é que a SAP continua, a SSP continua, cada qual com a seu. Agora, pode acontecer a curto, médio ou longo prazo? Pode. Porque não existe a Secretaria da Polícia Militar nem a Secretaria da Polícia Civil. Por isso que eu perguntei da equiparação. Qual a opinião do senhor? Não, eu não tenho opinião. Porque agora, a resposta é assim, eu não tenho opinião porque eu sou o secretário. Eu sou o secretário. Então, se eu falasse, estou falando de mim. Certo? Agora, não há planos nenhum do governo em promover essa unificação, nem essa distinção. E se isso acontecer? Faz parte, não tem problema nenhum. Eu acho que o Estado ele tem que atender aos anseios da sociedade que ele representa e, por consequência, ele deve evoluir. Se entender que deve ter uma secretaria única para todos, normal. Se entender que deve ter uma secretaria para cada polícia, normal. Se entender que tem que extinguir as 2 secretarias e ter as polícias ligadas direto ao governador, normal. Isso é uma questão de governo. Certo? E, por enquanto, não tem absolutamente nada sobre esse assunto. Secretário, só eu queria ter uma dúvida, estamos falando de polícia penal forte. Seria o quê? Uma polícia penal com todas as atribuições de polícia penal que diz respeito ao preso. Eu queria que o senhor, não sei se o senhor comentou, eu cheguei depois, sobre essa convênio da SSP com a SAP, para monitoramento. Vamos falar. Nós monitoramos todas as pessoas que entram no nosso sistema e saem de proteção judicial. A questão era monitorar as pessoas que nunca passaram por aqui. Quem são? As que saem na audiência de custódia ou as que, com medida cautelar,
ou as que estão no regime aberto, que começa a cumprir a sentença no regime aberto. São por volta de 300 mil pessoas. Então, o que nós mantivemos? Que a SAP cuida das pessoas, dos internos que passam pelo nosso sistema. A pessoa que entrou no nosso sistema, recebe a vara de estrutura com a tornozeleira, a gente controla. Vai estudar, vai trabalhar, a gente controla. E as pessoas que nunca adentraram aqui, não é nosso. A SSP então falou, vai ser controlado por aqui. Por quê? Por quê? A SAP é estanque. As pessoas são trazidas para o nosso sistema, ingressam, e a partir daqui, se forem liberadas, por ordem de controle, nós controlamos. E a Lei 7.210 quer dizer nada. Igual fala da estruturação aqui no artigo 75 da Lei de Execução Penal, é bem claro aí, quando elenca em relação aos diretores, aos chefes, etc. Então, faça a sua pergunta objetivamente. Então, como que seria? Qual o dispositivo da lei? O que ela fala? 75. Ela fala sobre direção geral. Você não falou nada. Fala o que ela fala. É dito como que precisa, quais os requisitos para ser diretor? Mas ele está falando de outro assunto aqui. Outro assunto. Direção não tem nada a ver. Eu entendi a mudança do canal. Deixa eu terminar de responder a pergunta dele. Essa pergunta não tem nada a ver com a dele. Está falando de monitoramento eletrônico. Então, mas não é pela lei, não é regido pela lei em relação à execução penal? O cara que é, por exemplo, preso, não? Deve ser aberto, se é tudo fechado. Então, nós estamos falando do preso. Então, esse cara nunca teve preso. Então ele não é ligado na lei de execução penal. Secretário, só me permita, acho que eu vou só dar uma contribuição aqui. Isso. Acontece muito, tem muitos estados, e vocês, lógico, sabem o que está acontecendo em muitos estados. Tem muito estado que ele faz o monitoramento eletrônico do cara que está no aberto. Ah, por que isso não é da polícia? Qual é a grande diferença? Esses estados não têm estabelecimento de semiaberto. Então o cara, ele progride ele sai do fechado e vai para o aberto, o semiaberto monitorado. Mas ele está no sistema. Ele está no sistema, entendeu? O que não dá é para assumir 300 mil pessoas. Mas isso aí não é da Polícia Penal. Eu falei, nunca foi. Vocês têm lembrança aqui de alguém controlar a vida do cara que já está no aberto? Ou que começa o cumprimento da pena no aberto? Não é, ele não passou no portãozinho, não passou no portão, não é nosso. Não tem matrícula. Entendeu? É por aí. Mas aqui um adendo. O preso, quando ele está condenado, ele passa a cumprir a execução da pena. E a lei trata da execução da pena. Embora o preso nunca tenha adentrado ao sistema e tenha tido uma condenação, que da rua mesmo ele continua na rua, e aí eu entendi que vocês viram aí uma questão de logística, mas não de atribuição, porque na verdade a LEP fala que a atribuição é do preso condenado. O preso provisório nós também monitoramos, e na verdade não deveria ser a gente, só depois que mudou a legislação lá naquele... Então eu vou tirar os agentes que estão nas unidades e colocar em todos os fóruns, deixar a cadeia vazia, porque eu entendi. Aí eu vou deixar o meu agente desprotegido para colocar a tornozeleira em 300 mil pessoas. Eu entendi a sua logística, a questão de logística, mas não de questão de legislação. Nós estamos pensando no sentido de que a nossa secretaria, em conjunto com a segurança pública, pode cuidar desse assunto em vista da amplitude de milhares e milhares de pessoas, onde nós nos restringimos àqueles que entraram no nosso sistema. Nós temos controle dele. E a segurança pública fica com medidas cautelares de audiência de custódia, ou seja, que nunca passaram por aqui, e início de regime aberto, monitorado. A gente passa a assumir também os presos por dívida civil. Eles vão ficar no CTP-2 de Guarulhos. Por quê? Na lei que fala da nossa instituição, fala lá de custódia de preso no sentido lato. E essa pessoa é presa. Então esse período vai começar agora no final do mês, até o mês que vem, está completo. São cerca de 350 pessoas aqui na Grande São Paulo. Então são essas duas unidades que aconteceram, que acabaram sendo noticiadas de forma
plural em relação aos posicionamentos, né? Mas em relação ao monitoramento foi isso, não foi uma passagem de atribuição, porque as pessoas só passam a ser monitoradas por nós quando saímos, nós delegamos isso em Oliveira, continua. Nós só não vamos atrás daquelas que nunca viram aqui, por força da liberação da audiência de custódia ou por força do regime aberto fixado para início de cumprimento de pena. Até eu te fiz uma pergunta sobre a questão, o senhor não respondeu, sobre a questão de fornecer esse anteprojeto para a gente poder, né, passar, explicar para a categoria e a gente poder realmente, para todo mundo poder entender. Não, senhor não prestou atenção. Eu falei que assim que o executivo terminar de fazer os seus ajustes, vai encaminhamento para a Assembleia. Antes da Leste? Antes da Leste. Antes da Leste, vem para nós. Se o governador me autorizar. Porque se ele falar, eu vou fazer a divulgação, tá, você vai. Outra questão, até para deixar claro para todos também que, segundo nós conversamos no GT, tudo que o senhor disse aí dos decretos, tudo que virá pela frente, né, o GT continua depois para deliberar tudo isso aí também em conjunto. Continua por uma série de coisas. Por exemplo, uniforme, por exemplo, equipamento, por exemplo, rotinas de trabalho. Vai ser uma oportunidade da gente até pegar as normas internas que nós temos e de dar uma reorganizada, atualizada para esse novo perfil. Tudo isso aí é para quê? Para dar estrutura para a Polícia Penal começar a cumprir isso. Pois não? O projeto vai absorver a folga SAP? Essa folga SAP está disciplinada com uma resolução lá. Eu não mexi nela. Continua. Não dá para um projeto de lei complementar ficar discutindo folga de agente. É um assunto que não cabe. O assunto, o lei complementar é para estrutura. Essa questão da folga está numa resolução que no alterei continua. Coronel, referente ao vale alimentação, foi pedido igual às outras polícias. Nós passaremos a ter o auxílio alimentação e o vale refeição? No teto da UFESP. No teto da UFESP igual a PM? É isso aí. Teremos o auxílio alimentação do Olerite, que é aquele valor que vem, mais o TIT, que é o cartãozinho. Quem está no teto? É o que está sendo proposto. Mas tem um detalhe também. A pessoa, quando ela é promovida, ele perde isso aí também. Mas isso aí é o que está vendido, não tem que saber se isso aí está sendo trabalhado na Casa Civil para tentar, na Secretaria de Gestão, para tentar mudar esse negócio de teto, porque todo mundo come, né? Todo mundo come isso aí, então não dá para entender isso aí. Eu sei disso, porque lá também é muito. Mas vamos trabalhando para tentar mudar isso aí, para que seja para todos. E aí, a questão da diária foi para tentar eliminar o problema da diária de alimentação. A diária de alimentação é fornecida para quem está na rua e não tem condições de estar, não tem lugar para comer, que é o caso do agente da escola. Aqui em São Paulo, tudo bem, não está em São Paulo, mas no interior, não dá para o cara fazer uma escola e ficar no fórum da outra cidade esperando para dar o horário porque é a outra cidade para pegar de diária. O que acontece depois? Não vence. Não vence. Eu podia fazer várias escolas e estou fazendo uma, duas. Então, resumindo, qual é o problema? O problema é receita diária? Então, vamos resolver o problema. O agente de escola está na rua, ele precisa comer. Então, nós estamos propondo um decreto de diária de alimentação, onde vai receber pelo turno de serviço e não pelo fato de sair da cidade ou não. E, na verdade, o mesmo valor. Porque aí eu acabo que você vai ficar esperando. Por quê? Se eu perguntar, ninguém espera, mas na prática nunca aparece. Então, resumindo, cara, o ASP, ele também está na rua em alguns momentos. Sim, mas é. O policial penal. Se aplica. Vai ser um policial penal. Por exemplo, o agente que está na escola, o agente que está acompanhando a pessoa no pronto-socorro, passa o dia lá. E vai receber. Ele não está no lugar. Na verdade, vai ser mais um agente, vai ser o policial penal. Exato. A categoria. Porque a gente já tem uma força da expressão, né?
Vai mudar. Pessoal, dá para perceber que nós estamos vivendo uma fase de reorganização. Para quê? Para tentar botar a ordem na casa no sentido não que está bagunçado, não, mas é no de criação da instituição. Então, muita coisa a gente tem a fazer agora nesse segundo semestre. Para fazer live. Organizar e tornar a coisa, tornar a polícia uma, única. Pois não. Eu estou recebendo aqui mensagem, e nós, o senhor falou do Lei 500, né? E nós temos Lei 500, e nós temos uma média de 82, 83 que ainda são Lei 500. E no limite consta como natureza permanente. Nossa mídia vai ser mexido nisso, vão permanecer, vão manter, vão ser transformados em policial. Eles vão continuar como estão. Será só policial penal reclassificado. O agente de escolta e de vigilância penitenciária e o agente de segurança penitenciária. Não, mas eles só aqui é o seguinte, deixa eu tentar explicar. Eles são agentes penitenciários, só que eles entraram antes da lei do estatutário. Pessoal, peraí, questão de ordem. Pelo que eu saiba, todo mundo que foi lei 500 foi transformado em penitenciário. Então, nós não temos mais, eu acho que eu desconheço, eu não sei quem aposentou na lei 500, mas os atuais, todos, inclusive aposentados, foi uma negociação antiga lá, eu não era nem do sindicato ainda, eu não era nem policial penal ainda, mas lá foi transformado o branquinho. Não, Jabá, não, tem. Hã? Mas o seu salário não é. Não está penitenciário, branquinho? Para concluir, foi transformado permanente, foi efetivado você faz Ele foi reclassificado de 500 e agente de segurança penitenciária. Então vai ser. Sim. Agora, aquela pessoa que aposentou na linha de 500 e não foi reclassificada como agente de segurança, ele vai continuar no Estado. Se a pessoa aposentou depois da reclassificação para agente de segurança penitenciária e aposentou como agente de segurança penitenciária, a nossa proposta é que todo inativo agente de segurança penitenciária e agente de escolta e vigilância penitenciária passe a ser policial penal. Senhores, é isso. Agradeço a atenção de todos. Bom dia. Deus nos ilumine.